Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Também podem pegar o boletim aí, a segunda página começa o nosso estudo, mas vamos partir da palavra de Deus. Todos acharam? Lucas 23, 26? Então vamos lá. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Pai Santo, eis aqui a Tua palavra, Senhor, nós Te louvamos por essa manhã, Senhor, por podermos estarmos reunidos em torno do Teu nome, da obra do Teu Filho Jesus e da Tua palavra, Senhor. Que seja ela, Senhor, ó Pai, o falar, o abrir da minha boca, a exposição, Senhor. Somente ela, Senhor. Para que haja edificação do Teu corpo, da Tua igreja, Senhor. E também, e principalmente, Senhor, para que haja encontros com Jesus Cristo, ó Pai. Para que haja salvação nessa manhã, a quem possa chegar a Tua palavra, Senhor. Porque ela é poderosa no agir do Teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, hoje nós temos um só versículo. Não sei se a palavra só tem lugar aqui, ou tem lugar na palavra de Deus só. Se nós pudermos imaginar o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um só versículo. Quanta profundidade, quanta coisa tem ali dentro. E aqui nós estamos diante de me permitam dizer só versículo por ser único, mas vamos tentar encontrar a profundidade desse encontro de Simão com a cruz de Cristo. Existem alguns personagens aqui, e vamos tentar entender esse contexto. Jesus, o principal deles, Simão, e esse Simão aqui aparece somente nessa oportunidade na Bíblia, mas há uma pluralidade também de personagens que a gente pode extrair aí do início desse versículo, ali quando a gente lê, e como o conduzissem, no plural. E esses personagens que conduziam Jesus à crucificação eram os romanos e os judeus, os líderes religiosos. Então nós temos aqui Simão, Jesus e aqueles que conduziam Jesus à crucificação. Vamos tentar entender esse momento, ou lembrar um pouquinho, melhor dizendo, esse momento em que Simão aparece na história. Na madrugada desse dia, Jesus é levado ao Sinédrio, ele é julgado pela cúpula religiosa hebraica dos judeus. Depois disso, ele é levado a Pôncio Pilatos, que era o governador à época da província ali, a capital em Jerusalém. E Pôncio Pilatos examinou Jesus, interrogou Jesus e não encontrou nele nenhuma condição de, como réu, ser levado à morte. Então ele encaminha Jesus a Herodes, aqui é Herodes Antipas, o tetrarca, filho de Herodes o Grande. A época quando Jesus nasceu era o Herodes pai, mas aqui já é o Herodes filho, que junto com os 3 outros seus irmãos ficou responsável ali, vamos
pensar assim, por um pedaço, cada um de território de Israel. E aí Herodes queria vê-lo, queria ver se poderia ver os sinais, milagres de Jesus, queria conhecer pessoalmente Jesus, mas tampouco Herodes, o tetrarca, encontrou em Jesus um motivo de condenação. Ele devolveu Jesus a Pilatos. Até a palavra diz que Pilatos e Herodes eram inimigos naquele tempo e voltaram e se conciliaram depois disso. Voltando a Pilatos, Pilatos procura mais um motivo para não fazer parte da morte de Jesus, não ter participação naquele episódio. E aí era uma oportunidade da Páscoa em que existia uma espécie de indulto, em que ele, como governador, poderia liberar uma pessoa, e ele propõe aos judeus se queriam que libertasse Jesus ou Barrabás. E a escolha foi do povo por Barrabás. Um homem que, segundo a palavra, era acusado de sedição, homicídio e era tido também como salteador. Barrabás é um tipo da humanidade e é isso que o povo quer. O povo não quer Jesus. Ele quer Barrabás, que é o pecado. E escolhe Barrabás. Aí, o que faz Pilatos para mostrar que a sua indiferença àquela situação? Lava as mãos. Essa é a representação da indiferença e de como Pilatos participou. Lavando as mãos, entregando aos judeus. E ali mesmo, dentro do pretório, da casa desse governador Pilatos, Jesus é açoitado, ele é humilhado, ele é cuspido, é tecido uma coroa de espinhos que é colocada sobre a sua cabeça, com um caniço, ele apanha na cabeça e ele apanha novamente, e esse caniço lhe é entregue como uma espécie de cetro, indicando ele como rei. É colocado sobre ele um manto púrpura, a cor real, e é satirizado. Salve-se, ó rei, salva-te. Esse é o momento, então, em que Jesus, depois, é dado as suas vestes novamente para ele, e ele começa a caminhada do pretório ao Calvário. E nesse instante, então, entre o pretório e o Calvário, é um momento em que nós vamos refletir hoje aqui, onde Simão aparece na história. Todos os evangelhos sinóticos, que em síntese, por isso sinóticos, uma sinopse é muito parecido entre eles, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três trazem em um só versículo esse momento em que Simão aparece, né? E nessa manhã nós queremos entender essa figura, que confesso para você que na minha infância já me instigava. O que esse homem, Simão, apareceu aqui, entre o caminho do pretório e o Calvário? O que ele fazia e fez naquele momento? Com a graça de Deus, que Ele nos permita e nos fale nessa manhã. Vamos ao boletim. A cruz, a morte, o sepultamento e a ressurreição são o centro do ministério de Jesus. E a forma expiatória com que Deus preparou, desde a fundação do mundo, a reconciliação de toda a criação consigo, por meio de Cristo. O Messias prometido havia de padecer na plenitude dos tempos. O caminho não era outro, senão o sofrimento, a expiação pelo sangue e a morte, para que, ao terceiro dia, rompesse a alva na ressurreição, a estrela da manhã. Amados, essa história
ela tem um início muito antes de tudo isso aqui. A palavra de Deus nos diz que o Cordeiro Santo foi imolado desde a fundação do mundo. O pecado não pegou o nosso Senhor Criador de surpresa. E ele já havia preparado a forma da reconciliação do homem consigo mesmo. Agora, esse momento da cruz, do sepultamento e da ressurreição, esse instante é a plenitude dos tempos. É o auge da história. É para um instante que o nosso Criador Jesus veio. Seguimos com o boletim. Em tal ocasião, no dia da crucificação, Jesus encontrava-se no pretório. E ainda que Pilatos não tivesse encontrado crime algum em Jesus, após castigá-lo, tentou soltá-lo, mas sem êxito, pois a multidão clamava. Vamos ler juntos? Crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, 21. Assim, lavando as mãos, como que para se exculpar daquela morte, Pilatos entregou à vontade da multidão e dos líderes religiosos. Com tal gesto, quis mostrar que não tomava parte na morte de Jesus. Por sua vez, os judeus, ao optarem por soltar Barrabás e ao conspirarem no sinédrio, tomaram parte diretamente na morte de Jesus, cumprindo a profecia de que naquela oportunidade deveria morrer um homem pela nação. João 11, 47 a 53. Portanto, também lavaram as mãos, agora de sangue. Participaram da morte punitiva de Jesus, ainda que não houvesse pecado algum nele. Naquela época, sobreveio uma profecia a Caifás, um sumo sacerdote, vamos dizer que não assim legítimo, espúrio, mas profetizou que naquela oportunidade deveria morrer um homem para que a nação não perecesse. E de fato, aqui nós podemos ver, nesses primeiros personagens que eu disse, alguns modos de participações na morte de Jesus. A participação de Pilatos, com uma negligência, com uma indiferença, com uma eis aqui, até porque alertado por sua mulher e preocupado com a execução de um inocente, mas não se envolveu ao ponto de negar, de obstar essa morte, então ele foi indiferente. E quantos passam essa vida olhando Jesus Cristo de forma indiferente, como um bom homem, um grande mestre, um ensinador, talvez um filósofo, mas o olha como a quem não fez a grande mudança da história da humanidade. Não como mediador, como o Cristo, o Messias, o enviado. E sem dúvida, boa parte da humanidade participa até hoje da história com indiferença diante do Criador que se esvaziou e veio resgatar a humanidade. Por outro lado, existem os religiosos, os catedráticos de que como Deus deve agir. Aqueles que se baseiam em olhar a Deus a partir de si próprio,
da força humana e da sua capacidade. E esses perseguem o ungido do Senhor, e esses pactuam com a morte do ungido do Senhor, e até hoje, nós sabemos que há um grupo, não pequeno, de que participam continuamente e participarão da morte de Jesus Cristo, perseguindo a Ele e a sua igreja. Então, a princípio, existem aqui duas formas de participação na morte de Jesus Cristo: com a indiferença e com a perseguição a Jesus Cristo. Mas nós podemos ir adiante e pensar daqui a pouco qual é a participação de Simão. Seguimos com o boletim. Com isso, inicia o momento da caminhada até o Calvário, a via sacra. Naquele instante, vamos lá juntos, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Gólgota em hebraico, João 19, 17. Queridos, primeiramente, é o próprio Senhor Jesus que carrega a sua cruz. Essa cruz é dele. É ele que toma em seus ombros e a leva, assim diz João. Ele próprio carrega a sua cruz. Nessa cruz, ao momento então da condenação, Pilatos faz lá a inscrição do motivo em que o réu estava sendo condenado e levado à morte. Era muito comum escrever o motivo da condenação na cruz. E ele coloca lá, e hoje nós temos as iniciais INRI. Jesus de Nazaré, Jesus Nazaré, rei dos judeus, né? O J e o I tomando o lugar do J aqui, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E essa inscrição colocada por Pilato foi posta em 3 línguas. Primeiro em hebraico, que é a língua da religião. Depois em grego, que era a língua da cultura, a língua do conhecimento. E por fim, em latim, que era a língua da política, a língua do poder, representado pelo domínio de Roma. Então, o motivo da morte de Jesus é ser ele o rei dos judeus. E está lá escrito nas 3 línguas. E é nesse instante, então, em que Jesus carrega, e por tudo que ele passou, por uma noite em que foi violentado, machucado, castigado, nós podemos imaginar o suplício físico o esgotamento dele, em algum momento, então entra aí, em que ele está carregando a cruz, entra na história Simão. É esse instante em que Simão aparece. Vamos ler novamente o versículo 26. E, como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Queridos, constrangeram Simão, um sirineu. Nós não temos muitas informações desse Simão. Aqui é dito que Simão era um sirineu, e então era natural de Cirene. Cirene fica na Líbia, e se a gente puder contextualizar isso, a Líbia era uma antiga colônia da Grécia. Vamos imaginar aqui a Europa, nós temos o mar Mediterrâneo, e abaixo da Europa nós temos a África, certo? A oeste do Egito está a Líbia. Então esse homem saiu da Líbia, peregrinou até Jerusalém,
Muito provavelmente, com o nome Simão, ele é judeu, e ele estava em Jerusalém naquela oportunidade em razão da Páscoa, junto com milhares de pessoas para cumprir ali o festejo, a comemoração da Páscoa, né? Aquela ordem que o Senhor tinha dado ao povo para lembrar a sua saída do Egito. Ele estava lá e provavelmente, de fato, ele era um judeu, porque lá era... A Cirene era na época uma grande comunidade judaica, tinha uma grande comunidade judaica lá, e o próprio nome dele, Simão, é uma derivação, como eu disse, um nome hebraico de Simeão. Simeão é o nome de do filho de Jacó com Lia, e que traz em si uma das tribos de Israel. E Simeão significa ouvir. Então, é muito possível que nós estamos falando de um judeu nessa história aqui, em que é interceptado, ou ele aparece no caminho de Jesus, ou também é Jesus quem aparece no caminho de Simão. Amém. Vamos lá. Seguimos no boletim. Mas Cristo Jesus não estava sozinho no transcurso ao Gólgota. E naquele contexto, houve ainda quem tomasse parte na morte de Jesus. As Escrituras registram que um sirineu, chamado Simão, levou a cruz após Jesus. Isto é, Simão esteve presente em uma etapa da execução da morte de Jesus. Tem um pontinho aí no boletim, viu? Foi atraído à cruz e assim, de algum modo, tomou parte no sofrimento e na morte de Jesus. Ainda que tenha sido levado a tanto, participou ao carregar o instrumento da morte, a cruz. Lucas 23, 26, Mateus 27, 32, Marcos 15, 21. Depois, quem quiser ir aos demais textos em que Simão aparece na Bíblia, eles estão aí. Então, Simão, como diz aqui o texto, como o conduzissem, foi constrangido. Esse constrangido aqui, como nada é aleatório, isso tudo está sob o domínio do nosso Senhor Jesus e de Deus Pai, eu creio que, de todo modo, Simão foi atraído à cruz. Atraído à cruz de Jesus. Como um dia, pela misericórdia do Senhor, eu fui. Simão foi, de alguma forma, atraído. Mais do que um jugo, eu posso pensar aqui no chamado irresistível do Senhor, como lembra Calvino, e como todo aquele que possa receber luz da palavra através de Paulo em Efésios, leia Efésios, os primeiros versículos. O Senhor, através da proclamação da sua palavra, Ele traz os seus, Ele busca os seus. E aqui nós estamos diante da palavra viva, Simão diante da palavra do Verbo encarnado, do Logos, Jesus. E ele foi atraído. E não é aleatório ou por acaso que Simão está ali. Na palavra de Deus não tem um tio em vão. O Senhor Jesus diz que não tem um iode, é como se fosse um pequeno i, uma palavra hebraica. Não tem um pingo de i fora do lugar na palavra do nosso Senhor Jesus. E o que Simão fazia ali? Ele foi atraído. Era o momento dele ter um encontro com o Senhor do universo. Esse chamado irresistível, ele é feito por meio da proclamação da palavra hoje e pelo agir do Espírito. Mas como assim? O Senhor tem os seus? Sim, Ele tem os seus. O nosso dever
é proclamar, anunciar, escancarar a palavra de Deus para aqueles que ouçam, uma vez sendo do Senhor, por meio do seu Santo Espírito que age, vai fazer aqueles olhos serem desvendados e os seus espíritos vivificados para a glória própria do nosso Senhor. O Senhor tem os seus e Ele vai de encontro. Foi o Senhor que foi de encontro a Simão, ainda que ele viesse do campo. Naquele momento, esse andar dele não foi um encontro aleatório, à toa. Teve um significado. E eu entendo, amados, que Simão creu. E essa figura dele ali, conforme nós vamos ver daqui adiante, é para representar algo. E Simão creu que Jesus era o Messias, porque senão não era ele que estaria ali carregando aquela cruz. Simão creu que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Filho amado do Pai, que veio resgatar a todos aqueles que creem. Seguimos. Aliás, aí no boletim, Jesus já havia tratado com seus discípulos a respeito de ser levado à cruz, de ser levado a carregar a cruz. Quando Jesus antecipou a forma de morte que lhe sobreviria, ele disse sobre essa necessidade. Vamos ler juntos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos lá em Mateus 16, 24, começar um pouquinho antes. Vamos Mateus 16, 21. Vamos ler juntos. Mateus 16, 21 a 25. Jesus, estando com seus discípulos, teve essa oportunidade com eles. Ele já tinha antecipado a sua forma de morte, que ele morreria e que ressuscitaria no terceiro dia. Em que pese nós vemos que no discorrer da história, os discípulos não tinham entendido isso, senão depois da ressurreição. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, o nosso Deus e os seus paradigmas e paradoxos, né? Forte é o fraco. Para se ganhar, tem que perder. E aqui, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, né, é sobre esse contexto. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus nesse caminho de morte. Seguimos com o boletim. A cruz é o meio para vir após Jesus Cristo. Para segui-lo, importa
negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tudo para encontrar vida. Então, para salvar a vida, é preciso antes perdê-la. De modo que quem perder a sua vida, seguindo-o pela cruz, achá-la. Negar a si mesmo. Destruir a autoconfiança. Reconhecer que é pecador, que é pó, que não é nada, que não tem nada que eu e você possamos fazer para agradar a Deus. Que os nossos méritos não entram na história da cruz. Que o nosso esforço é em vão e que tudo é dele, por ele, para ele. Reconhecer que nós não podemos nos salvar. E esse é o caminho da religião, daqueles que querem agradar a Deus. Mas agora que Jesus, na plenitude dos tempos, no momento para que ele veio, mostra então o contrário. Que quem ama a sua vida deve perdê-la. Seguimos com o boletim. Jesus foi enfático ao dizer que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perde-a, morre. Quem ama a sua vida, e aqui no contexto espiritual, tem duas mortes. A morte física e a morte espiritual fica lá para trás, com o velho homem. Quem ama a sua vida, vai para a cruz, que é lugar de morte. É isso que o Senhor Jesus está nos apontando. Seguimos com o boletim. Simão, o cirineu, coparticipante dos sofrimentos de Cristo Jesus, foi levado a tomar a cruz nos ombros para que a levasse após Jesus. Lucas 23, 26. Ainda que Simão for obrigado a carregar a cruz, de toda forma, o fato é que foi atraído a ela, a cruz de Cristo. Com efeito, nenhuma outra pessoa pôde, de forma física, experimentar circunstancialmente tanto o peso daquela cruz, como ter sobre si o suor e o sangue de Cristo Jesus já incrustados no madeiro. Mas ninguém teve a especial oportunidade de caminhar para o Calvário com a cruz de Jesus em seus ombros, olhar ao lado e ver o próprio Senhor do universo em tamanha vulnerabilidade, para doar-se em favor de muitos. Simão experimentou como ninguém o processo da morte de Jesus, de Cristo Jesus. Tomou a cruz e o seguiu. Queridos, é preciso agora aqui uma advertência. Vamos fazer uma ressalva para que ninguém saia daqui desavisado. Simão não exemplifica o autoflagelo. Simão não representa o suplício. Simão não representa uma longa caminhada de joelhos. Simão não representa se automachucar, trazer sofrimento ao corpo, como ter parte da cruz. Não. Isso aqui é um tipo espiritual. Eu vou explicar um pouco adiante. Ele carregou, sim, o patíbulo, aquela parte horizontal, superior da cruz, que provavelmente pesava entre os historiadores, dependendo da madeira e tamanho, de 20 a 50 quilos. Né? Fez isso sim, e a cruz de Jesus, que era a cruz dele também, de Simão, porque nós somos chamados cada um a carregar a cruz de Cristo, e é a mesma cruz, essas cruzes se unem
nessa figuração de Simão, mas ele não representa a necessidade de nós fazermos qualquer esforço para a salvação. Vamos ler o que diz Salmo 51, versos 17. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 51. Então é importante essa ressalva, porque não se prega aqui Simão crucificado, não, fisicamente, tá? Olha o que diz Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Qual que é o sacrifício agradável a Deus? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Onde é que está o espírito e o coração? No interior. Para onde que o Senhor Deus olha? É para o exterior? É para o interior. Todo sacrifício, todo flagelo foi realizado por Cristo na cruz e esse sofrimento é completo. Nenhum de nós somos chamados a carregar fisicamente essa cruz. Nenhum de nós. Nós somos sim pactuantes e tomamos parte da cruz de Cristo. E espiritualmente significa nós caminharmos para morrer com Ele, tá? Essa a importância, porque os sacrifícios agradáveis ao Senhor é de um espírito que se quebrou e que se voltou a Ele, pelo chamado irresistível dEle, e um coração interior quebrado. É isso então que é importante dizer aqui, dentro de todo esse contexto, para nós não sairmos com Simão em qualquer heroísmo aqui na história. E heroísmo no sentido literal do grego, que significa semideus. Não é esse o caso, tá bom? A centralidade é toda de Jesus Cristo. Ele é o principal e é a história e a razão de nós estarmos reunidos aqui, e é na pessoa dele que está a salvação. Ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo, e tudo é para a glória do nome dele. A obra é dele. Estamos certos disso? Mas Simão é um personagem significativo nesse versículo, até porque ele é dito e expresso e colocado nessa história. E é isso que a gente vai ver e qual é a participação de Simão. Agora, o olhar para nós, nosso, é para quem? Para Cristo, tá bom? Vamos, mesmo assim, ter o significado de Simão aqui. Seguimos. Simão, o sirineu, é o tipo do crente em Jesus Cristo. Modela aquele que creu na morte, sepultamento e ressurreição do Filho de Deus. Aponta para todo aquele que foi atraído à cruz, pois como disse Jesus, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Simão representava ali todo aquele que crê no Filho. Amados, Simão é um tipo, é uma figura de todo crente. Ele é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Aquilo que Jesus tinha anunciado aos seus discípulos. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Como? Seguindo para a morte. Seguindo. Quem vai à frente? É Jesus. Simão vem atrás, tá? Vem atrás. Quem vai à frente é Jesus. Mas o Senhor permitiu, para nos mostrar isso, Simão entrar na história e, inclusive, carregar a cruz do nosso Senhor. Então tem um significado, sim, e eu creio que Simão creu naquele contexto. Ele sabia que Jesus era o Messias. Isso porque ele não deveria estar alheio, como todos aqueles que diz a palavra que estavam em Jerusalém, que um certo homem entrou na cidade montado num burrico e foi aclamado, Hosana, Deus nas alturas. Jerusalém estava enfervecida. Nós estamos no ápice
da história. E entendo também que Simão tem algum significado tão grande para nós como um tipo de crente e quer mostrar mais, porque quando ele é citado por Marcos, vamos lá em Marcos 15. Agora, vamos ver como Marcos retrata Simão. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. E obrigaram, vamos ler juntos? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Primeira circunstância que me chama a atenção, que o Senhor me levou a chamar a atenção nessa passagem. Queridos, Marcos é discípulo de Pedro. Marcos não estava aqui nesse momento. O Evangelho de Marcos é escrito provavelmente de 65 a 70 depois de Cristo. Então nós estamos falando da segunda geração dos primeiros cristãos. E Marcos, lá, inspirado pelo Espírito, faz se registrar, além de Simão, os seus filhos, Alexandre e Rufo. Nesse contexto, nós podemos entender que esses homens eram conhecidos de Marcos, daqueles primeiros cristãos, e que caminharam, tiveram algum convívio, certamente, senão eles não estavam aqui, tiveram algum convívio já na segunda geração, inclusive a segunda geração de Simão, né, pai de Alexandre e Rufo. Então isso me chama a atenção. Já ser um momento adiante, ou seja, o Cirineu, Simão, seus filhos, de algum modo, caminharam ali em Jerusalém, ouvindo esses discípulos, ou até mesmo a Jesus, ou na sequência, isso me indica que Simão creu. E vou adiante. Romanos 16, 31. Romanos 16, 13. Vamos lá, Romanos 16, 13, 31. Romanos 13, 31. 16, 13, pronto. É para ler tudo, Romanos inteiro. Romanos 16, 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Queridos, e sabe o que me chama mais a atenção? Simeão, de Simeão, significar ouvir. E dentro dessa história, um homem judeu ter dois filhos, um com nome grego e outro latino. Estão me ouvindo? Bati aqui. Alexandre, grego. Rufo, um nome romano, melhor dizendo, em latim. Como a inscrição daquela cruz, em que é direcionada ao povo da religião, ao povo do conhecimento, ao povo do poder. Começando primeiro pelos judeus, depois passando por Samaria e se estendendo a todos os gentios. Eu não consigo ver nada aleatório na palavra de Deus. Nada, nada, nada. Simão creu. Os seus filhos creram, e aqui está representada a humanidade de todo aquele que crê. Simão é um tipo de crente. Queridos, seguimos. O derramamento do sangue de Jesus na cruz não foi apenas substitutivo. Para a remissão de pecados por quem Jesus morreu, sim, é certo que Jesus, o servo sofredor, morreu diretamente em favor de muitos no Calvário. O justo padeceu por pecadores, substituindo-os. Amados, aqui está a primeira verdade, e nossa comunidade tem sabido dar essa ênfase.
a morte de Jesus é, sim, de fato, substitutiva. O pecador era eu. E o salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer sou eu. Mas o nosso Salvador vai lá e liquida essa conta. Toma o meu e o seu lugar. Toma as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pecados no seu corpo santo. E nesse momento em que ele rende o seu espírito, o próprio Pai se distancia ali, porque Deus não habita com o pecado, e ele estava recebendo o meu e o seu pecado. Isso é verdade, morreu por nós. Mas essa é a primeira parte, e o evangelho fica incompleto se a gente parar aqui. Nós temos que ir adiante. Seguimos aqui no boletim. No entanto, o sacrifício do Cordeiro Pascal foi além. Para lá de também substitutiva, a cruz é inclusiva. Ela leva todos os que creram a morrerem em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que todo aquele que crê é participante da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. Pois, derradeiramente, na vitória sobre a morte, foi concedido aos crentes vida em Cristo Jesus. Queridos, como Simão, nós podemos ter uma participação na morte de Jesus Cristo também. Sem indiferença, sem participação na perseguição, mas atraídos à morte, para morrer com Cristo Jesus. E para morrer, um morrer que se ganha vida, e vida eterna, abundante. É aqui que se trata aquela história que Nicodemos foi ter com Jesus, na calada da noite. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus. É esse o contexto. Importa morrer para nascer de novo. Importa tomar a sua cruz, olhar o exemplo de Jesus, seguir a Ele e ser inserido. Aqui está a nossa união com Cristo. Nós nos unimos a Cristo na cruz, na sua morte, no seu sepultamento e, ao terceiro dia, na sua ressurreição e na vida com Cristo. Seguimos aqui. Portanto, é indispensável seguir Cristo Jesus em sua morte. Tomar parte dela para ganhar vida eterna na ressurreição. Apenas quem toma a cruz pode seguir a Cristo Jesus. Isto é, vir após ele. Sim, a cruz é lugar de morte, mas é vida para todos os que creem em Jesus Cristo. No Calvário, somos unidos a Cristo em sua morte. Bem como 3 dias permanecemos unidos a Ele em seu sepultamento e continuamos eternamente unidos na sua ressurreição, quando ganhamos vida absolutamente abundante. Vamos ler juntos, amados? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 3 a 5. Aleluia. Queridos, batismo. Tivemos recentemente aqui. O que significa batismo? Ser inserido completamente, mergulhar. Se não me engano, no penúltimo batismo, alguém ficou com o pé para fora, pastor Érico foi lá e volta aqui, tibum de novo. A inserção tem que ser completa. O mergulhar é integral.
a inserção em Jesus Cristo e na sua morte, Paulo está dizendo aqui, ou ignorais que somos batizados na sua morte. Então nós morremos ou não? Amém. Quem respondeu sim, amém. Somos, pois, sepultados com ele na morte e ressuscitados com ele pelo Pai no terceiro dia. E seremos glorificados com ele na sua volta. Amados, o caminho da vida é a união com Cristo em sua morte. Eu não me lembro agora se foi no fim desse ano, no início desse ano, numa das nossas reuniões semanais pela manhã, o pastor Glênio batia ali nessa ênfase. E eu ouvindo da nossa união com Cristo. E na minha cabeça teológica, falava, isso eu entendo, é soterologia, é o caminho da morte, a economia da salvação por meio de Jesus Cristo. Nossa, mas aquilo ficou ecoando no meu coração e eu voltei incomodado, mesmo ouvindo isso aqui com vocês. E eu voltei incomodado e o Senhor me incomodou curiosamente por 2, 3 dias. Até eu entender que aquilo ali e que isso aqui, o significado na verdade é vida. Quer ter vida em Jesus Cristo? É preciso morrer com Ele. Passar pela cruz, carregar a sua cruz. Então a morte substitutiva é uma realidade, mas ela não está apartada do evangelho integral, que é a nossa morte e ressurreição com Cristo Jesus. Seguimos aqui. Na vida eterna em Jesus Cristo, para aquele que não tomou o rumo da morte pela cruz e o seguiu no desfecho mortal, o qual à primeira vista parece trágico e final, mas ao terceiro dia, a boca escancarada do sepulcro fez e faz raiar a esperança. Vamos ler? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Seguimos, querido. Como visto, a participação na morte de Jesus pode ocorrer de diferentes formas. Negligenciando-a como Pilatos, levando-a a efeito como pelos perseguidores do ungido que o rejeitaram, e o assim fazem até hoje, mas também pela participação na morte de todo aquele que crê, que nele crê, e assim segue-o para a cruz. Como a Simão, o Cirineu, sobre quem pesou a cruz sobre os ombros, levando-a após Jesus, assim também cabe a todo crente em Jesus Cristo. Simão tomou parte na morte de Jesus, seguindo após ele, como a indicar o caminho para os que morrem e são ressuscitados em Jesus Cristo. Amados, permitam-me voltar a repetir. Simão não é uma figura aleatória, como não é uma vírgula na palavra de Deus. Ainda mais no caminho de Jesus ao Calvário. Ainda mais no caminho de Jesus ao Calvário. Ou no seu caminho da volta ao campo estava Jesus. Mas na verdade, e a centralidade toda é dele, Jesus. Queridos, no caminho de Jesus ao Calvário, ou no caminho da volta do campo, ou no caminho por onde você passa, já passou Jesus? Seguimos. O instrumento de morte, a cruz, ainda que fosse para os desprezíveis, assim como eu, foi o meio que Deus escolheu para que a vida fosse restabelecida eternamente.
da distância do pretório ao Calvário, Simão foi encontrado. No caminho estava Jesus. Ainda que compelido, Simão foi atraído à cruz e levou-a após Jesus. No caminho da vida que se perde para ganhá-la, lá está ela, a cruz. Do Calvário até aqui, a morte de Jesus Cristo na cruz continua atraindo nele todo o que crê. E puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Lucas 23, 26. Amados, o chamado de Jesus não é outro, senão que, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo santo agir do Teu Espírito, Senhor, no nosso meio, na nossa comunidade, ó Pai. Gostaria, Senhor, ó Pai, de agradecer aqui a todo aquele que tem luz aqui, Senhor, que nós possamos dar glória a Ti pelo conhecimento que cada um aqui tem da revelação, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ó Pai, do caminho da cruz, Senhor, da inserção da sua vida em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nesse resgate o Senhor nos redimiu, nos fez filhos, Senhor, nos fez co-herdeiro com o Teu Filho, ó Pai, e nós aguardamos esperançosamente, Senhor, o dia da Tua igreja se encontrar com Teu Filho nos ares, ó Pai. Mas mais do que isso, Senhor, minha oração nessa manhã, ó Pai, é para todo aquele que ouviu esta mensagem, Senhor, a mensagem da Tua palavra, Senhor, e que não conhece a vida do Teu Filho, Senhor, morto e ressurreto, ó Pai, que possa ter um encontro com Jesus Cristo, ser encontrado, Senhor, por Jesus Cristo, ó Pai, e que o próprio Senhor Jesus, ó Pai, compadecendo de misericórdia, lhe entregue a mesma cruz que é a sua, Senhor. E que essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, sejam atraídas a essa cruz, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Sejam atraídas à sua morte e ressurreição do Teu Filho, ó Deus, para que ganham vida eterna em Cristo Jesus. E é no nome doce dele que nós agradecemos ele ter sido subjugado, sofrido, Senhor, e levado à morte por nós, ó Pai, e nos ter incluído nessa história, Senhor, maravilhosa de redenção. Obrigado, Jesus. Amém e amém.